Pediria, então, a atenção dos senhores para a gente dar seguimento, então, à nossa definição aqui, pelo menos o credenciamento, para a gente poder avançar no próximo ponto da pauta, certo? Acho que não, porque a gente vai decidir ainda o credenciamento, deixa aberto. Então, pessoal, antes de fazer, a gente gostaria de ver, então, se todos conseguiram testar os seus equipamentos. Apareceu ali o númerozinho, a coloração ficou diferente ali do seu controle. Todos verifiquem ali, a princípio, a gente fez a conferência que está certo, mas dei uma olhadinha também, se alguém detectar alguma diferença, nos avise. A mesa, então, provisória ainda não vai fazer a declaração do quórum, porque dependemos da análise, então, daqueles pedidos de credenciamento. Vamos ver se a gente consegue agilizar a solução dessas questões, certo? A gente, então, tem as situações aqui, a gente conversou, a mesa aqui chegou a uma conclusão para dar andamento nos trabalhos, a gente, então, precisa decidir essa plenária de forma soberana, precisa decidir se aceita o credenciamento dos colegas que não estão presentes, mas que já informaram que, pelo que consta, pelo que foi informado, todos estão vindo, eu não sei exatamente, não ficou claro isso, mas, enfim, apresentaram alguns das suas justificativas. Eu acho que a gente... E nós temos a outra situação, que é do colega do Rio Grande do Norte, que é uma situação, de fato, um pouco diferente, e que eu acho que a mesa entende que merece ser analisada num segundo momento, ok? Porque envolve, em questão de representatividade, envolve a própria eleição mesmo, então a gente precisa analisar depois, talvez com um pouquinho mais de calma, enfim, certo? A mesa entendeu aqui, a partir de tudo que a gente debateu, que ficou devidamente esclarecida a plenária a respeito da situação dos 3 companheiros que solicitaram o credenciamento sem estar presentes, Nós temos o companheiro Darcy, que teve a sua justificativa, a companheira Meire e o companheiro Raimundo, certo? Pergunta plenária: existe alguém que necessita de esclarecimento a respeito da situação dos colegas, a situação fática que está sendo discutida aqui? Eu não sei por que a Meire não veio no motivo. Então, gente, vamos tentar otimizar, ok? Sim. Só a título, talvez, para ver se a gente contempla, pelo que foi passado à mesa, então, os 3 são delegados eleitos, certo? Firmaram o devido termo e informaram que vão comparecer, que por algum motivo pessoal... A gente está... Eu não sei, gente, a gente não precisa entrar no motivo pessoal específico, senão nós vamos ficar até às 11 da noite discutindo se o motivo de um é válido, o motivo de outro é válido. Acho que são 3 pedidos, vamos analisar de forma conjunta. Não podemos aqui valorizar se o filho que está doente é mais importante do falecimento do... Enfim, acho que isso aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, certo? Então, a minha proposta... Mas só um pouquinho, Marcos, por favor. Só um segundinho. Pode ficar aqui no cantinho, daí a gente agiliza aqui. Só um segundinho. Então, assim, pessoal, peço a compreensão de vocês. A gente já começa a ficar cansado essa hora, já começa a ficar com fome. A gente precisa dar um andamento nessa questão. Eu proponho que a gente decida de forma democrática, a plenária decida se autorizamos o credenciamento desses colegas e eles estarão aptos a votar a partir da sua chegada com o recebimento do aparelho, certo? Acho que foi debatido aqui os aspectos do estatuto, os princípios, os aspectos legais, alguns defenderam que é possível, outros defenderam que não. Eu entendo que a plenária está devidamente esclarecida. Se alguém achar que precisa de esclarecimento, não tem nada a ver com o assunto, então a gente pode fazer depois. Sim, mas daí a gente, na votação, a gente explica. Marcos, fale então, por favor, aqui. Fale, por favor, qual é a tua dúvida. Só pedir para não fazer mais defesa, para não gerar mais defesa e mais defesa. Lisboa, do MPT da Bahia. É o seguinte, eu estou no painel aqui, faltam 9 delegados. A minha questão de esclarecimento é o seguinte, faltam 9. 3 a gente já debateu aqui o suficiente, mas faltam 6. A minha questão de esclarecimento é se esses 6 são ausentes, ou por algum motivo pode ter alguém que esteja presente
na casa, no hotel, e não se credenciou aqui. Porque pode ocorrer de um desses 6 estarem presente, não ter se credenciado aqui, estar presente até desde ontem, e depois aparecer aqui para se credenciar. Então, a gente tem que ter essa certeza para não gerar uma outra polêmica, tá? Marco, só esclarecendo aqui, só que nós temos um dos controles, ele não está habilitado, mas ele é um controle reserva, que é o 406. Tá? É o único que está nesse painel que é um reserva. Então, são 8 ausentes. São 5 que, a princípio, não tem informação nenhuma se virão, se não virão. Posso fazer a chamada de novo dos nomes aqui, mas, a princípio, não. Não, aí é outra proposta já, daí é outro encaminhamento, né? Essa polêmica, chama os que faltaram pela segunda vez. Então toca o bonde, então toca esse bonde. Pessoal, foi a informação está correta aqui, então, gente, aqueles que não se credenciaram, além dos 3 colegas, todos confirmaram que não vêm, ok? Não vêm, confirmaram que informaram que tem problema de saúde, já informaram que não vêm, certo? A questão são os 3 e o colega do Rio Grande do Norte, que é o segundo momento que nós vamos analisar, ok? Então, gente, o encaminhamento assim que a gente vai proceder, a gente tem a tela já ali, né? Como é que ficou a tela? Bom, gente, eu entendo, a mesa entende aqui que há condições da gente decidir sem mais polêmica, sem mais discussão, foram apresentar todos os argumentos, ok? Então, a gente vai explicar como é que vai funcionar o sistema de votação, que já vai seguindo daqui para frente, né, gente? A gente coloca uma tela específica ali com os termos. Se alguém tiver algum questionamento, não ficou claro a redação, alguma coisa assim, ou as opções, ou alguma coisa que entende que não ficou claro para proceder o seu voto, a gente pode corrigir a tela, mas a mesa, independente da provisória ou da definitiva, vai ter que ajustar as telas conforme as votações e as decisões que a gente precisa atingir. Ok? A gente tem já uma telinha a respeito solicitamos a confecção da tela para que a plenária autorize ou não, né, deixando bem claro que autorize ou não o credenciamento dos 3 colegas, Darcy, Meire e Raimundo. Ok? Só um segundinho que... Aí como é que funciona? As opções ficam sempre numeradas. Opção sim, a gente pode, aí coloca normalmente o número 1, né? E o 2 seria o não aprova o credenciamento, ok? Só um segundo, já vai aparecer aqui, daí a gente depois declara aberta a votação, aguarda por algum tempo até que foi fechando. Como o quórum também é simples, né, gente, então não vai interferir em nada no quórum, não preciso declarar o quórum antes, né? Tudo bem, é uma questão de que depois a gente faz o quórum, declara o quórum definitivo.
Então, gente, e aí a tela com as pessoas que já votaram fica embaixo com a numeração, e aí vocês podem conferir, né, a plenária autoriza o credenciamento. A plenária autoriza o credenciamento dos delegados ausentes Bom. Não, mas está claro, né, gente? Não precisa... Delegados ausentes, Darcy, Meire e Raimundo. Ok? Bom, a plenária está esclarecida. Então tá. Declaramos, então... assim que tiver ok aí a área técnica, aí, por favor. Tá, mas deixa a tela... Deixa as opções ali, depois a gente... Tem como colocar, não? Não, ainda não, calma. Calma, gente. Tá pronto? Então, pessoal, declara aberto em regime de votação. Quem vota a favor do credenciamento utiliza o número 1, quem vota contra utiliza o número 2, por favor. Aperta o número e depois a tecla OK. Não, agora a gente já carrega, daí ele carrega isso, o quadro, depois retorna para aquela tela para a gente conferir. Fechou? Não consigo ver. Fechou? Não vai ver. Pessoal, alguém não votou? Alguém não está conseguindo? Só um segundo, então. Calma, vamos ver. Aqui Pode passar aqui com o rapaz aqui, confere a numeração. Mas alguém não conseguiu votar, pessoal? Alguém não deu? Qual é o número? Fechou? Fechou a quantidade? Faltam 3? Pessoal, faltam 2 votarem. Alguém que não esteja aqui? Adriel? Você que falta votar, Adriel? Já? Francisco Lima de Medeiros? Então tá, gente. Então, encerrada a votação. Encerrada a votação. Apresente o resultado aí, por favor, área técnica. Então, declara, então, aprovado pela plenária o credenciamento dos delegados Darcy, Meire e Raimundo. Aí amanhã eles vão fazer a retirada do equipamento para se habilitar nas votações em que eles estiverem presentes a partir de então. Ok?
também após as votações, a tela com o resultado, né, e os votos também fica disponível. Tá. Então vai ficar disponível então para... Altera a tela ali, para botar o nome do Paulo. Dando seguimento, então, pessoal, vamos para outra questão que está pendente, para a gente partir para o ponto mais importante, que é o ponto seguinte. Então, eu gostaria da compreensão de todos, para que a gente possa dar seguimento, então, em mais essa questão preliminar, assim, digamos assim, ao andamento dos trabalhos. Temos um requerimento, então, dos colegas do Rio Grande do Norte, em que requerem o cadastramento como delegado do colega Paulo Ricardo Santos Araújo, que é diretor seccional do Rio Grande do Norte, para, eu já estou dando os esclarecimentos aqui conforme o requerimento, para suprir a 4ª vaga de delegado de base, qual deixou de ser ocupada devido à desistência. O requerimento completo eu fiz a leitura no outro momento. O requerimento vem assinado na ata, no requerimento assinado por 48 filiados da PR do Rio Grande do Norte e 14 filiados da PRT da 21ª região. Ok? A mesa aqui vai abrir só um esclarecimento, então, para a colega do Rio Grande do Norte, que veio e trouxe o requerimento. Ok? Questão de ordem, só um segundinho, questão de ordem do Márcio. Questão de ordem, tá, Márcio, por favor. Todos sabem que a gente é bem amigo do Randolfinho, como a gente chama, Paulo Ricardo, então não é nada pessoal. É só uma questão de ordem. Diferente do outro caso, o caso do Paulo Ricardo, o edital já proíbe. O edital diz o seguinte no artigo 14. Na hipótese de não comunicação de desistência por parte do delegado eleito no prazo dado pelo artigo 12, que é aquele prazo de 20 dias antes, nenhum substituto será convocado para suprir a vaga. Então, por exemplo, lá no Pará, a gente tem um delegado que adoeceu e não pôde vir. E aí, eu não... Questão de ordem. É questão de ordem. Então, a gente não pôde chamar a colega Nira, que a gente tinha um substituto eleito, não pôde chamar porque foi depois do prazo. Então, como era depois do prazo, não ocupa a vaga. É o caso dele. Se tivesse desistido, avisado há 20 dias atrás, a gente até poderia considerar, mas já passou o prazo. Então, o edital está claro. Diferente do outro caso, que o estatuto era omisso, aqui o edital é claro. Não pode substituir. Acabou de entregar agora. Mas, Marcos, só um segundinho, respeita a fala do colega aqui. Era 20 dias para delegado e vinha um delegado eleito como substituto. Ele não era delegado, ele não foi eleito, ele não está como suplente. Essa é a diferença. Suplente 20 dias antes. Ano passado aconteceu dos 3, mas eram suplentes, só que o edital não vedava. E o edital não vedava e o estatuto não fala nada. Agora o edital veda isso. Não pode substituto. Então está claro aqui. É só essa questão. Fechou? Tá, obrigado. Só um segundo, por favor. Pessoal, a gente já tinha compreensão dessa... Já tínhamos conhecimento desse no momento que a gente iniciou esse debate. Já pensamos aqui sobre a questão que envolve o edital e tal. E é uma questão que deve ser levada em consideração, com certeza. Só que nós estamos numa Assembleia, e a Assembleia é soberana, então a mesa rejeita a questão de ordem, porque isso pode ser analisado pela plenária. Ok? Depois nós vamos analisar as razões, se consideramos ou não consideramos, ok? Gente, desculpa repetir a minha vinda aqui, eu acho que eu não esclareci bem. Tem um ponto muito importante que se falou aqui a respeito de democracia, né? Não, a gente não vai ser democrático se não concordar com a vida dos 3 colegas que não estão aqui para se credenciar. Se o argumento é democracia, eu quero dizer para vocês que no Rio Grande do Norte são 116 filiados. Desses 116 filiados, 62
querem que Paulo Ricardo seja delegado seccional. Eu desafio aqui algum delegado com mais votos do que Paulo Ricardo. Que democracia é essa? Aí me falaram também que a Assembleia é soberana. Já aconteceu em outras AGOs isso que está acontecendo, e eu garanto que a pessoa que ficou como delegado não tinha mais voto que Paulo Ricardo. Quer dizer que a gente pode adequar o estatuto e o edital para umas coisas e não pode para outras? Não está se ferindo a democracia, a representação do Rio Grande do Norte? Se eu chegar com isso na minha seccional, é brincando que 50 se desfiliam. É isso que a gente quer? Pelo amor de Deus, gente. Se a Assembleia é soberana... Pessoal, por gentileza... Se for soberana para decidir que colegas que não estão aqui, por N problemas, e que podem, inclusive, não vir, por que não cadastrar Paulo Ricardo, que está aqui numa vaga que existe, democraticamente, indicado pela seccional, vou repetir, 62 assinaturas. Eu vi na lista de delegados que tem gente com 6, com 2, o colega está com 62 manifestações a favor dele como delegado. Qual é, galera? Não interessa essa questão, eu estou trazendo a vontade da minha base. Tá certo. Se isso já aconteceu antes, todo mundo fica invocando o que aconteceu antes para cadastrar o colega que não está aqui. Eu também vou invocar isso. Já aconteceu antes. Por que não com ele? Calma. Existe precedente? Existe. Pessoal. Existe precedente para cadastrar o pessoal que não está aqui? Existe. Por que 2 pesos e 2 medidas? E eu tenho a força de 62 votos. Ok. Pelo amor de Deus, eu tenho a força de 62. Colega. Cadê a democracia aqui? Calma. Colega. Não, mas a gente não vai... Vamos fazer o seguinte, eu tenho... Não, veja só, ela falou em voto. Ele não teve 62 votos. Ele teve 62 assinaturas. Colega. E isso não é voto. Voto, inclusive, está abrindo exceção para ela, que não abriu para outras seccionais que não tiveram a mesma oportunidade. Eles tiveram a iniciativa, fizeram, beleza, mas vocês estão abrindo uma brecha aí que... Vamos combinar. Não, colega, a questão é... Isso não é... Pessoal, a gente precisa otimizar os trabalhos aqui. Nós precisamos otimizar o trabalho, está correto. O que está acontecendo aqui hoje é o seguinte, não precisa mais vir no primeiro dia para se credenciar, nem precisa de eleição para delegado. O que está acontecendo aqui é isso, ou a gente respeita as coisas e respeita o encaminhamento das coisas, ou a gente começa a dizer, a Assembleia é soberana, a gente vem aqui no dia e começa a votar e vale qualquer coisa, porque está valendo qualquer coisa. Não pode ser assim, pessoal. Democracia não quer dizer que eleição e democracia não tem nada a ver. Democracia tem que respeitar o questionamento, respeitar os ordenamentos, tem que ser respeitada a vontade da população, mas existe uma regra. E a regra que nós acabamos de votar, que foi o delegado precisa daqui se credenciar, nós votamos, ele vai poder se credenciar mais tarde, então, claro que ele pode também se cadastrar. Eu não preciso mais eleger ninguém mais lá em Macapá. Quando o cara vier, olha, daqui a gente vai mandar a lista aí, manda o requerimento e pronto, acabou, não tem mais, agora avacalhou. É isso que eu discuto, nós não podemos abrir brecha, porque abrir uma brecha é tudo. E como nós abrimos, olha o que nós vamos fazer, vamos começar uma GO onde não existe regra, vale tudo. É um grande vale tudo. E está valendo, e eu concordo. Se nós abrimos brecha, eu votei contra, eu fui contra abrir a brecha, mas já que abriu, tem que valer para ele. Ele tem que se cadastrar. Não devemos abrir brecha. Nós não vamos precisar mais chegar no primeiro dia da AGO, nessa coisa maçante que foi hoje. Sinceramente, eu estou de saco cheio de hoje, já estou cansado. Não valeu nada o que eu vim fazer aqui, porque nós não precisamos vir, podemos vir amanhã. Nós precisamos vir depois. Em Macapá, um colega não pôde vir porque a filha dele ficou doente. Eu estou querendo, na brincadeira, apresentar uma proposta para poder votar por ele, porque vale tudo. Se nós aqui decidimos que eu posso votar por ele, vale tudo. E se abrir a brecha para um, tem que abrir a brecha para tudo que for pedido aqui, né? Deu, colega? Obrigado. Beleza? Então Muito obrigado. Só um segundinho, Anderson, por favor.
Pessoal, recebo até a manifestação do colega como uma crítica até a condição, só que acho que o princípio maior aqui é um princípio de democracia e de discussão de ideias e discussão de posicionamento em prol da categoria, em prol da união, em prol de manter as pessoas unidas no objetivo. Se a gente começar a trabalhar sempre abrindo, isso é política. Política é assim, é trabalhar, é convencer as pessoas, é negociar as situações e resolver, e trazer soluções. Não adianta a gente achar só ler o estatuto e resolver, pode pegar suas coisas e ir embora, colega. Se a gente acha que a melhor maneira é assim... Então é o seguinte, colega. Eu não vou entrar no mérito, viu? Eu não vou entrar no mérito disso. Bom, estou aqui na mesa provisória, a gente tentando fazer um debate saudável. A gente propôs aqui, apresentou os pedidos, apresentamos um pedido, um pedido razoável que já foi apresentado em outras AGOs, certo? Eu gostaria de abrir para a gente objetivar e colocar a votação, certo? Nós tivemos aqui a defesa da colega que trouxe o requerimento, que ela apresentou aqui o requerimento e as justificativas, não pode ser considerada como uma defesa, certo? Nós tivemos mais o colega que se posicionou contrário, tem a manifestação do Anderson, ok? Colegas, eu sei que está... Ok. Colegas, eu sei que já tem gente cansado, né? Mas, assim, a gente, na verdade, vai vencer a partir do momento que a gente encontrar as soluções. Só me preocupou, eu não vou entrar no mérito do credenciamento do colega. Eu só queria lembrar uma coisa que a gente já discutiu. A gente vive falando, a gente está numa democracia. Na verdade, nós estamos sob um processo, um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, um dos seus princípios é a submissão ao império da lei. Portanto, nós temos que obedecer às regras. Nesse sentido, a gente já teve essa discussão em outros momentos no sindicato. A plenária é soberana, pode decidir tudo em partes. Ela pode decidir tudo, desde que não contrarie... Calma, não estou fazendo defesa. Desde que não contrarie o estatuto, os documentos oficiais do sindicato. Tá? Então, assim, só para isso, porque senão, lá na frente, a gente está numa outra votação polêmica, aí alguém vai dizer, não, mas disseram que a plenária é polêmica, pode decidir, soberana, pode decidir qualquer coisa. E não é assim. Ela deve se submeter às regras do sindicato. Sobre o que o colega Leonardo falou, nós tivemos uma votação polêmica anterior sobre uma interpretação. Ok. Essa também, de repente, tem interpretações de diversas formas. Como eu disse, não vou entrar no mérito. Mas a gente não pode, na defesa, ou de qualquer forma, se colocar assim, a plenária pode tudo. Não pode. Ela deve obedecer. E aí, dada a interpretação necessária, que a maioria vai dar, mas ela deve, sim, se submeter ao estatuto, viu? Porque daqui a pouco conduziu, não. A plenária pode decidir porque é soberana. Não pode. Ela tem que se submeter aos documentos do sindicato. Ok. Perfeito. Pessoal, justamente por essa razão e pela submissão ao estatuto, que a mesa entende que esse assunto é, sim, de interpretação e deve ser tratado pela plenária. Né? Então, a plenária existe, do ponto de vista, a gente precisa resolver da forma do estatuto. Exatamente. Criamos o problema e precisamos resolver. Então, gente, a mesa também está... A compreensão é que há esclarecimento suficiente para a votação de... A questão de esclarecimento, Angélica. Por favor. Peço desculpas, eu não quero alongar, tá, a discussão. Eu já tinha até falado para o Rony qual é a minha pergunta, eu só queria que ficasse esclarecido, porque para mim não ficou se o Paulo ele foi candidato a delegado ou não. Quer explicar? Pode explicar, Paulo.
Paulo, se possível, seja breve. Só esclareça. Pessoal, serei bem breve. Paulo Ricardo, né, do RN. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu até me sinto constrangido de estar causando tanto, assim, não vou dizer polêmica, porque muitos assuntos aqui são polêmicos, né? Eu só quero lembrar o seguinte, que aqui, antes de qualquer coisa, a gente tem que prezar sempre, essa palavra sempre que fique gravada, pelo respeito à opinião do outro, pela paz, e lembrar que nós estamos aqui pelo bem comum. As questões do estatuto, as questões do edital, serão submetidas à votação. Quanto à questão do esclarecimento, o que houve é que o delegado, que eu não me candidatei realmente. Por quê? Porque eu sou o diretor da seccional e já havia colegas que estavam candidatos. E, de última hora, eles desistiram. Considerando que eu já estou aqui, e o ônus, tanto faz eu estar como delegado ou não, porque eu estarei como observador, eu imagino que para o processo democrático, uma cabeça a mais pensando é mais do que plausível. Assim, eu estou fazendo uma defesa, não é nem de Paulo, não, se essa questão chegasse para mim, eu julgaria dessa maneira. Quero deixar bem claro que qualquer tipo de votação, eu não vou tomar para o lado pessoal, porque isso seria infantil, desinteligente. A gente está julgando aqui algo objetivo, é sim ou não. Se vocês quiserem, eu estou aqui para contribuir com as questões de sindicato, para emitir um juízo de valor através da votação. Se vocês entenderem que não, do mesmo modo, eu estarei feliz, se todo mundo aqui estiver feliz, e a categoria também. É simples. Pessoal, é constrangedor o que estão fazendo. Também acho. Só um pouquinho, não terminei. Três não estão, é possível. Cara, se o cara é viciado, a gente for certo, então é o seguinte, dando seguimento aqui, gente, a gente tem a tela já, da área técnica tem a tela já, a plenária está bem esclarecida, teve debate suficiente. Então, pode passar a tela para nós, por favor, ali. A plenária autoriza o cadastro e credenciamento do delegado. Na verdade, não é delegado, tá? Corrige para mim, por favor. Aí. É o sindicalizado, o filiado. Ah, é como delegado, exatamente. Pois é, Cris, mas isso aconteceu em outro momento e o argumento foi favorável. Ah, mas aconteceu. Não estou dando tratamento diferente para ninguém. Me desculpa, não mesmo. A plenária autoriza o cadastro e o credenciamento como delegado o colega Paulo Ricardo. Quem é favorável, ainda não está em regime de votação, gente, por favor. Tá? Quem é favorável, utiliza o número 1 e o ok, contra o número 2, ok, quem se abstém, número 3 e ok, certo? Liberado, então, a votação em regime de votação.
Todos votaram, então, publicado o resultado. Então, a plenária se manifestou a favor do credenciamento do colega Paulo Ricardo, por maioria, conforme o resultado divulgado. Pessoal da área técnica, dá uma chegadinha aqui, por favor. Pergunta ao Douglas aí, eu acho que ele sabe. Certo, pessoal? Convido então a todos para a gente dar seguimento, para a gente poder entrar na nossa Assembleia propriamente dita. A gente precisa, como eu expliquei no início, fazer a eleição da nossa mesa diretora dos trabalhos. A mesa que vai conduzir os trabalhos e efetivamente as deliberações dos delegados e que vai realmente exercer esse papel aqui na nossa GO, ok? Então, assim, a gente vai rapidamente aqui só esclarecer para quem não está bem familiarizado com a GO ou é a primeira vez, enfim, a gente precisa fazer a eleição da nossa mesa diretora, que será composta de um presidente, um vice-presidente, um relator, segundo relator e 2 secretários. Então, são 6 colegas, ok, que farão a composição da mesa e a gente tem mais 2 suplentes, né, que é o recomendável. A gente sempre tem mantido 2 suplentes para... Esse é o que a gente tem, né, no documento. E aí a gente tem, pelo estatuto, são 6, né, são 6. Presidente e vice, 2 relatores, 2 secretários. Ok? E aí a gente, tem ocorrido nas últimas AGOs, a gente mantém 2 suplentes para eventualidades, aí do pessoal ter que ir embora mais cedo, ter algum problema de saúde, alguma indisposição, não pode estar na mesa, ok? Então, assim, a gente faz... é verdade. Então, assim, antes da gente... Quanto é que ficou o ponto? Ele vai colocar lá. Pessoal, a gente tem como último ato aqui, antes de entrar na discussão a respeito da entrada na eleição da mesa, a gente fazer o pronunciamento final, então, do quórum, aqui o quórum que ficou
ficou os credenciados, né? Então, o rapaz da área técnica está finalizando ali. Então, considerando os 4 que foram credenciados, um já neste momento presente, os outros 3 aguardando o comparecimento, né, previsto para amanhã, são 101. Então, o quórum da nossa AGO são 101 delegados. Agora, só a área técnica está fazendo a conferência ali, mas fechou, né? 97 mais 4, né? A última conferência aqui, para a gente não cometer nenhum equívoco. Fechou aí o PowerBot ali, fechou, né? Tá contando de novo, né? A tela do quórum, hein? Não, eu estou dizendo, né? Ah, só falta o cadastro dele. Tem que fazer o cadastro dele ainda. Troca a tela, por favor, aí. Oi? Tá? A tela do quórum, então. Pessoal, só para que fique registrado, então, em ata, eu preciso que todos apertem a tecla 1, ok, de novo, para a gente fazer aquela verificação do quórum, para finalizar a questão do quórum, por favor. Não, mas aí eu declaro... Pessoal, a gente vai fazer essa verificação de quórum. Eu sei que tem colegas que saíram agora, foram ao banheiro e tal, isso não vai interferir em nada, é só para a gente conferir se está funcionando o equipamento lá junto do equipamento do Paulo, certo? E o quórum, então, nós temos 98 delegados já presentes, credenciados, e 3 colegas que já estão credenciados e a previsão é que amanhã estarão aqui. Então, o quórum é de 101 delegados credenciados e aptos a votar na nossa Assembleia. Ok? Então, a mesa declara o quórum de 101 delegados habilitados,
credenciados. Então, gente, como eu estava passando para os senhores e as senhoras aqui no início, a gente tem, então, que é necessário agora fazer a escolha da mesa que vai fazer a direção dos trabalhos, a mesa definitiva, certo? Composta, então, de presidente, vice-presidente, 2 secretários e 2 relatores, certo? Como a gente tem procedido na eleição da mesa? A gente abre, então, um período para inscrições, né? A gente pode abrir direto o período de inscrições. Cada delegado pode se manifestar, vir aqui à frente, se inscrever para concorrer à mesa diretora dos trabalhos. E depois a gente faz a votação através do sistema, né? E os colegas mais votados, o sistema de votação funciona da seguinte forma. Pessoal, peço a atenção de vocês, porque depois a gente tenta explicar com todos os detalhes, e depois ficam várias dúvidas, aí a gente vota errado, escolhe as pessoas erradas, eu não queria votar num e votei, então é muito importante a gente prestar atenção aqui, para a gente conseguir chegar no resultado legal aqui. Sei que tem muitos que já têm conhecimento, mas aí acaba atrapalhando os demais aí. Pessoal, a gente abre a votação, e aí a gente pode ter 10 colegas inscritos, 7, 8, enfim, pode ter mais do que o número, inclusive dos suplentes. Então, a gente precisa fechar ao menos aí 6 nomes para ter 2 suplentes. E aí a gente vota em todos, ou apenas em um, ou apenas em 2, como achar, né, melhor. O sistema ele funcionará, depois a gente, na hora da votação, um pouco antes, a gente dá... Cada colega vai ter um número, né? Então, a gente vai colocando, eu voto no número 1, no número 2, no número 3, no número 4, no número 5... Se eu apertar OK, ele encerra meus votos. Então, eu posso votar em 3, posso votar em 4, posso votar em todos, né, dentro do limite das vagas ali que a gente vai ter, que são os 8. Né? Então, assim, a gente tira essas dúvidas ali um pouco antes também da votação, depois que a gente já tiver uns inscritos, né? Mas vai transcorrer tranquilamente, sem maiores... E os mais votados são eleitos na ordem de votação, né, na ordem de votos, e depois a mesa se reúne e define em conjunto, né, define em conjunto as funções que cada um vai exercer a partir de então e vai conduzir os trabalhos a partir dali. Ok? Por enquanto, sem dúvidas, gente, então a gente vai... Pois não, Thiago? São 8 votos, são os 6 mais votados já compõem a mesa titular e os próximos 2 os suplentes. Na ordem da... Beleza. Gente, Anderson, o problema é o seguinte, se a gente abrir só 6 votos, a gente não tem 2 suplentes. Não entendi a tua alternativa. Não, então... Mas então... Ah, entendi. Entendi, tá. Então, entendi. Então, a gente... O colega da técnica ali pegou a ideia, né? São 6 votos... E os 6 mais votados já compõem a mesa titular, e os próximos 2 ficam de suplentes dessa mesa, é isso? Não há... Então tá, gente, eu proponho... São 10:50, então eu proponho que a gente faça um pequeno recesso aqui, e já os colegas interessados em compor a mesa diretora... Não, o recesso que eu digo, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode... Isso. É que nós temos a janta até... Não, é que nós vamos precisar de um tempo para as pessoas virem aqui. E eu acho que é salutar da gente ter um tempo para, de repente, conversar um com o outro e tal. Então, por isso que eu proponho que a gente fique num estado de recreação aqui, que a gente vá ali, conversa com Tá, e eu vou dar, então, quanto tempo a gente pode combinar aqui? Não, 20 minutos é muito.
10 minutos a gente finaliza as inscrições, ok? Mas a gente sempre elege porque acontece que o pessoal sair, né? Ter problema e tal. Nunca teve. A gente sempre deixa porque acontece mesmo, o pessoal tem que ir embora, tem que sair mais cedo. O pessoal vai embora às vezes no início, amanhã, no meio da tarde, tem que ir embora e aí a mesa fica prejudicada. Certo, gente? Então, pessoal, declaro aqui aberto o período de inscrições para a composição da mesa diretora dos trabalhos da 20ª AGO. As inscrições devem ser feitas diretamente à mesa, né, com o nome. Vamos ver, quem é que anota aí? Anota, Fábio. Anota o pessoal aqui, que eu vou ver se apareceu alguma coisa ou outra aqui. Pode passar aqui para a Paula, que ela anota aqui em ordem.